Se eu tirasse as redes sociais hoje da sua clínica, seu faturamento ia mudar ou ele continuaria igual? Se a resposta é que o seu faturamento continuaria igual, você não está usando as redes sociais da maneira correta. Na verdade, você deveria se preocupar. A maioria dos dentistas usa a rede social apenas como vitrine. E ela tem um potencial muito maior além disso. Usando da maneira correta a rede social, você gera um posicionamento, gera autoridade, gera geração de demanda. Para você que não me conhece, prazer, me chamo Walter Júnior e esse é o canal Virei Dentista. O objetivo desse canal é compartilhar dicas de gestão para clínicas e consultórios odontológicos. Se você é novo aqui, peço aquela gentileza de curte, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda a gente a manter a motivação e trazer mais vídeos como esse para você. Eu sou dentista desde 2010, já gerenciei mais de 20 cadeiras e hoje eu compartilho essas dicas no dia a dia. Vocês já perceberam que as redes sociais fazem parte do momento de decisão do paciente? Muitos dentistas entendem que a rede social é uma grande vitrine, como eu falei agora há pouco. Só que o paciente não olha mais só como vitrine. Ele vai pesquisar você. Às vezes ele até veio por indicação, só que ele está naquele momento de escolha de qual profissional eu vou. Então ele vai ver a sua presença online. Ele vai ver como você está posicionado no Instagram, como você está posicionado no Google. Às vezes ele pergunta, consultório odontológico do Dr. Mário. Aí ele vai lá ver quantas estrelas o Dr. Mário tem, quais são os comentários do Dr. Mário. Vai lá no Instagram do Dr. Mário e vai ver se o Dr. Mário tem uns casos clínicos bonitos para apresentar. Quais são os comentários do Dr. Mário. Eles querem entender se através da rede social eles passam segurança para você. Se através da rede social ele vê algum resultado que ele gostaria nele mesmo. Se tem alguma explicação que ele não sabia. Por exemplo, o paciente perdeu um dente e ele não fez nada. Ele não sabia que se ele não fizer nada, o dente do lado pode inclinar, o de cima pode descer, ocupar aquele espaço, o osso gradativamente vai atrofiando. Então, se ele quer fazer um implante no futuro, se torna mais difícil, às vezes tem que fazer enxerto. Ele não sabe de nada disso. Agora, se você explica com uma didática legal tudo que pode acontecer, pronto, você já criou uma autoridade e você já mostrou uma urgência oculta. Um problema que ele tinha que ele não sabia que ele tinha. Quando você explica isso na consulta também, mas a gente está falando aqui dele te conhecer antes de ir no teu consultório. Então, a presença digital ela é muito importante para essa primeira consulta. Quando você cria esses conteúdos, automaticamente você cria uma autoridade para aquele paciente. E essa autoridade ela é percebida com você explicando conteúdos que talvez ele não soubesse de uma maneira que ele entenda, mostrando casos clínicos antes e depois, mostrando bastidores da sua clínica, respondendo perguntas frequentes. Muitas perguntas chegam direto no seu consultório, você pode transformar isso em uma presença digital. Responde essas perguntas, que a pergunta de um paciente pode ser a pergunta de vários outros possíveis pacientes. Então, só você fazendo isso, você já aumenta essa sua presença, essa sua autoridade na rede social. Uma forma que vocês podem reparar que vai aumentar demais o ticket médio de vocês, se você não sabe o que é ticket médio, é a média de todas as vendas. Faz uma venda de 10 mil, uma venda de 1.000, se eu fiz 2 vendas, fiz 11 mil, 5.500 é o meu ticket médio, só para vocês entenderem. Tem vídeo explicando sobre ticket médio, eu vou fixar ele aqui. Querem aumentar o ticket médio de vocês? Tudo vai de acordo com o conteúdo que você está compartilhando. Se você compartilha conteúdos de clínico geral, você vai atrair mais pacientes para a clínica geral. Se você compartilha conteúdos mais de implantodontia, você vai atrair mais pacientes de implantodontia. Então, qual que é o conteúdo principal ou o conteúdo de melhor ticket que você quer atrair para o seu consultório? Tem clínicas que são especializadas em lente de contato. Então, o business daquela clínica é lente de contato. Ele posta antes e depois de lente de contato. Ele posta o dia a dia do bastidor, quando ele está mostrando ali o trabalho no modelo e tudo mais de lente de contato. Ele mostra depoimentos de lente de contato. Ele monta todo o business do Instagram dele em volta de lente de contato. Quem que ele vai atrair? Pacientes interessados em lente de contato. Vai atrair mais pacientes para isso do que para outros procedimentos. Outro exemplo, paciente de harmonização. Você mostra aquele rosto antes e depois, aquela harmonização bonita, aquela estética bacana. Você mostra a pessoa dando depoimento, falando o que ela gostou daquele resultado,
a naturalidade de como você faz, tudo mais. Enfim, você vai atrair pacientes para harmonização facial. Então, isso, só vocês fazendo dessa forma, você já aumenta o ticket médio do seu consultório, da sua clínica. E ainda tem um detalhe muito importante, que é você ter uma previsibilidade melhor na sua agenda. Tá, mas como que eu vou ter uma previsibilidade se eu estou postando só casos antes e depois? Como que isso me ajuda? Na rede social, tem o que a gente chama de orgânico e o que a gente chama de tráfego pago. Se você não sabe a diferença, eu explico rapidinho. Orgânico é todo aquele post que você faz e que você não gastou dinheiro. Você postou e quem te segue vai estar vendo, ou se alguém compartilha com uma pessoa que não te segue, a pessoa vai estar vendo. Isso são posts orgânicos. Tráfego pago é quando você impulsiona, você leva aquela informação. Então, às vezes, se a gente voltar um pouquinho, a gente quero divulgar um trabalho. Você paga uma pessoa, ela pega um monte de panfleto, vai ali para a porta da clínica, para o sinal, para onde for, para algum ponto estratégico, e panfleta. Então, o que ela está levando? Está levando informação sobre algo para alguém. Na rede social, a gente pode fazer esses mesmos panfletos de maneira paga. Então, eu chego para o Meta, para o Google, e eu falo, eu quero divulgar este criativo. Aí você pega um criativo legal que você está explicando alguma coisa, ou um depoimento, ou uma caixinha de pergunta respondendo algo relevante, e você vai e paga para ele levar essa informação para possíveis clientes seus. E vai levar essa informação em troca do lead. E aí você vai ter o lead, que é esse possível paciente, e você vai entrar em contato com ele e vai tentar agendar. Quanto mais você faz isso, mais previsibilidade de agenda você tem. Por quê? Você vai começar a entender que depois de um determinado tempo, você vai ter um custo médio por lead, que a gente chama de CPL. Esse custo médio por lead vai fazer, digamos que eu estou pagando, sei lá, R$3 no lead, R$5 no lead, R$20 no lead, tudo depende da tua região, da tua estratégia. Você vai melhorando esses criativos para ir abaixando esse custo. Então, já sei que o meu lead custa, vamos arredondar o cálculo, custa R$10 e a cada 10 leads eu consigo marcar 3, 30%. Então, ou seja, eu gasto R$100 para trazer 3 pessoas para minha clínica. Como que eu estou convertendo essas pessoas? Se eu gastei R$100 para trazer 3 pessoas, se eu gastar R$1.000, eu vou trazer 30 pessoas. Isso é um cálculo bem de botequim, tá? Dá para fazer bem mais que isso com R$1.000, mas só para vocês entenderem. Então, eu já sei que quanto mais dinheiro eu coloco no tráfego, mais pacientes vêm para mim. O que eu começo a fazer? Uma previsibilidade. Aí depois eu tenho que fazer todos os cálculos para saber eu preciso, quantos pacientes eu estou convertendo em venda, quantos pacientes eu preciso dentro da clínica para fazer uma venda e assim por diante. Inclusive, eu tenho um curso, caso vocês interessem, que é falando exatamente sobre gestão financeira e análise de indicadores, que fala exatamente sobre isso. Se eu trago, por exemplo, 10 pessoas e eu consigo vender para 3, qual que é o meu ticket médio em cima dessas 3 e quanto que eu consigo fazer no final? Eu consigo ter uma previsibilidade, a gente faz o cálculo reverso. Então, eu consigo saber quantos pacientes eu preciso colocar em agenda para bater minha meta. E se eu sei qual é o custo do meu lead, quanto eu preciso colocar em tráfego para trazer aquela quantidade de leads, para colocar na minha agenda para eu bater minha meta. Vocês conseguem entender que a gente consegue uma previsibilidade através de rede social? Se vocês quiserem saber como funciona, eu vou deixar o link da descrição. O nome do curso é Método Clínica Lucrativo, onde eu ensino essa parte de gestão financeira e análise de indicadores para clínicas e consultórios odontológicos. Uma coisa que também acontece muito de maneira positiva é a redução da dependência de convênios. O convênio pega te pagando pouco, mas ele te entrega demanda, ele te entrega pacientes. Então, por que a gente atende convênio? Porque eu estou sem pacientes e eu preciso de pacientes. Ele manda essa demanda e com as estratégias certas dá para ganhar dinheiro com convênio também, porque aí a gente traz ele, se você for um bom vendedor, você vende outros produtos que você não atende pelo convênio, pronto. Só que o convênio, ele troca esses pacientes por um pagamento baixo sobre os procedimentos. Então, essa conta se torna uma alta produção para um baixo resultado, principalmente se você não tiver estratégia de vendas. Como a gente começa a reduzir essa dependência? Se você usa bem essa rede social, como eu acabei de falar agora, você começa a ter previsibilidade de quem está chegando. E aí, com ferramentas certas, com venda ajustada, você cada vez vai depender menos de convênio. Porque o marketing que o convênio faz para levar o lead até você, quem está fazendo é você mesmo através da rede social. Você também ativa a sua própria carteira de clientes. Por quê? Muito mais barato do que você atrair clientes novos
é você reter os clientes que já são da sua base. Como que a gente retém os clientes? Obviamente, dando um bom atendimento, tendo uma boa experiência após a venda, porque geralmente vai muito bem até a venda. Depois, no pós-venda, que muitas clínicas perdem aquele encantamento do paciente. Então, tem que fazer esse trabalho. Isso aí é o arroz com feijão para você ter uma boa retenção. Só que aquele cliente ele já pesquisou sua rede social no passado, ele já foi na sua clínica, ele já confiou em você e ele já comprou de você. Ele já está te seguindo, certo? Se você começa a postar várias coisas que talvez sejam do interesse que não foi naquele momento do paciente, ele pode voltar e consumir. Por exemplo, ele foi para fazer um implante, mas ele não fez um clareamento. Você postou, fez um post bacana sobre clareamento, então ele voltou lá e fez o clareamento. Ou o oposto, ele está fazendo um tratamento ortodôntico e ele está finalizando, só que ele tem alguns diastemas e ele pensa em fazer umas facetas ali para fechar aquele diastema. E você postou um material legal sobre faceta, ele falou, opa, isso me interessa. E ele não tinha nem noção disso, ele só ia tirar o aparelho e encerrar por ali, entendeu? Voltando àquele papo, o paciente perdeu um dente, colocou uma prótese removível, uma PPR, por exemplo, e aí ele viu um post falando sobre implante e ele aguçou aquele interesse novamente dele, ele voltou e fechou o implante contigo. Entende? Ele já estava te seguindo, ele já confiou em você, você só está reativando ele. Aí agora que você já entendeu tudo isso, um grande erro das redes sociais é você usar ela sem estratégia. É um post esporádico, é uma vitrine, algo que não conecta com o interesse do paciente. Então, quando você usa isso, você perde esse potencial. Quando você tem uma estratégia por trás, vocês entenderam como é rico isso? Lembra disso. Se vocês usam de uma maneira estratégica, ela pode não só aumentar o seu faturamento, como ela pode te dar previsibilidade, ela pode alavancar a sua clínica e você começa a ter um norte muito mais seguro e previsível através das redes sociais. Inclusive, os valores você pode gradativamente ir aumentando esse ticket, porque quanto mais presença, mais autoridade. Quanto mais autoridade, mais valor agregado. Certo? Doutor, se você ficou até aqui e gostou desse vídeo, vou pedir novamente, curte aqui o canal, compartilha, se inscreve, isso ajuda demais a gente a trazer conteúdos como esse. Tá bom? Sucesso!